Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 13 da NFL. Passaremos aqui por todos os jogos do dia, um grande dia de futebol americano. Vamos enrolar não, vamos começar falando de Minnesota Vikings e New York Jets, mas antes gostaria de lembrar a vocês que é muito importante que você deixe 5 estrelas lá pro podcast, se você escuta no Spotify ou no Apple Podcast. Eu não sei se outro aplicativo tem esse tipo de avaliação, mas deixa lá, segue o feed, é importante, começa a seguir lá, se você escuta avulso, segue lá, liga as notificações para sempre quando tiver um episódio novo você ficar por dentro, e me siga também no Instagram, @Cara dos Esportes, tem postado bastante por lá. Dados, recados, vamos começar. Minnesota Vikings 27, New York Jets 22, um jogo bem a cara do Minnesota Vikings na temporada, né? Que você não sai com a sensação de que o Minnesota Vikings dominou, muito pelo contrário, né? Você vê, por exemplo, os números. Os Jets tiveram 486 jardas contra 287 do Minnesota Vikings, né? Literalmente 199 jardas a mais de ataque. A sensação é que os Vikings foram mais cirúrgicos. A defesa da equipe foi a famosa definição do enverga, mas não quebra, né? Porque forçou o New York Jets a chutar. Foram 5 no final? 1, 2, 3, 4, 5. 5 field goals. E no final teve aquela sequência de quarta descida. Teve quarta descida também, né? Mas de várias jogadas ali na linha de gol que conseguiu segurar o ataque do New York Jets. Parte disso é o Jets ter ido mal nessas situações, mas parte também é a defesa do Minnesota Vikings, né? Que foi como falei, é o famoso enverga, mas não quebra, né? Conseguiu segurar ali nos momentos mais importantes, num ataque não tão inspirado nesse dia, né? Nesse domingo. O Cousins começou muito mal o jogo, né? Acho que ele errou os 5 ou 6 primeiros passes dele, e em geral bem conservador, mas também muitos méritos para a defesa do New York Jets, que eu achei que jogou muito bem. Muito bem também talvez seja exagero, né? Mas jogou bem. Muito se esperava o confronto de Justin Jefferson contra o Sauce Gardner, mas acabou que uma parte do jogo é difícil hoje em dia você ter esse matchup, né? O cornerback 1 contra o wide receiver 1. Quando acontece, são snaps específicos, você não tem mais esse cornerback que segue o wide receiver 1, e não foi o caso do Sauce Gardner. A gente viu muito o Sauce Gardner no DJ Reed também, mas em geral a secundária dos Jets foi muito bem, né? Você olha aqui a média, o Justin Jefferson teve 7 recepções, mas para apenas 45 jardas, né? E foram 11 targets, né? O TJ Hawkinson teve uma média baixa também, o Adam Thielen teve 2 recepções para 27 jardas apenas, o KJ Osborne 2 para 17, mas é isso, os Vikings foram melhores nos momentos chaves, conseguiram as paradas ali nas terceiras descidas, conseguiram forçar muitos field goals, e foram muitos field goals que a equipe chutou, né? Mas você olha cada uma delas, né? Foram a maioria quartas descidas longas. Eu tô olhando aqui, por exemplo, o primeiro foi uma quarta para 10, teve um monte de quarta para 8, e quando teve quarta para 2 eles arriscaram a conversão, não conseguiram. Quarta para 3, mas ali já sem tempo, basicamente no final do primeiro tempo. Quarta para 7, quarta para 12, então faltou ali. O problema também foram nas outras descidas, não foi só a decisão na quarta descida, né? E algo que eu defendo aqui no podcast também, né? Você jogar a terceira descida tendo em mente que você vai para a quarta descida, né? Então você tem uma terceira para 8, você não precisa conquistar 10 jardas, 9 jardas, 8 jardas, você precisa conquistar 5, 6 jardas para você ter uma quarta descida um pouco mais tranquila, né? Então achei que faltou isso. Mike White não jogou mal. As pessoas vão ver os números dele. Nenhum touchdown, 2 interceptações, um índice relativamente baixo de passes completados, 31 para 57. Vão achar que ele jogou mal. Ele não jogou bem, mas também não foi desastroso. Uma interceptação foi um baita azar logo no começo. Bola desviou, subiu, os Vikings conseguiram a interceptação. E a última foi ali no modo desespero, já tentando touchdown modo desespero, né? Você tinha que arriscar ali. Ele conseguiu correr para um touchdown, né? Que inicialmente não foi marcado. Depois a
A arbitragem voltou atrás. Definitivamente melhor que o Zach Wilson. Esse jogo teria sido bem menos apertado para os Vikings se fosse o Zach Wilson titular. Garrett Wilson foi fantástico, 8 recepções, 162 jardas. E a equipe teve uma recepção do Braxton Berrios de conseguir virar o jogo, né? E a bola acabou caindo no chão. Ele não conseguiu segurar ali a recepção dentro da end zone, né? Numa quarta descida. Eu tenho minhas dúvidas de você ir pro Braxton Berrios nesse cenário, né? Com o Garrett Wilson, com o Corey Davis em campo, jogando bem. Mas também a bola tava lá. A bola tava na mão dele. Ele não conseguiu. Os Vikings vencem e não foi mais uma atuação espetacular dos Vikings, né? A equipe segue mais ou menos na mesma toada, né? E acho que o Dalvin Cook jogou bem. Acho que ele foi bem importante para a equipe conseguir ali. Olha eu falando de running back sendo importante, né? Mas a equipe conseguiu ali mover a bola, né? Consistentemente com ele, 20 carregadas, 86 jardas. O Justin Jefferson foi bem. A defesa dos Jets conteve bem ele, né? Ele não teve aquele estrago ali, avanço após a recepção e tal. Mas enfim, Minnesota Vikings 27, New York Jets 22. Vamos falar do empate agora da rodada. New York Giants 20, Washington Commanders 20. Um jogo broxante por falta de um termo melhor. Era um jogo muito importante para as duas equipes, principalmente para o New York Giants, que tem na próxima rodada o Philadelphia Eagles, todo poderoso Philadelphia Eagles, o grande força da conferência. Depois, Giants e Commanders se enfrentam novamente. Na próxima rodada, o Commanders está de folga. Então, um jogo vital na disputa pelo wild card entre as duas equipes, né? Que são dois candidatos, não só estão na mesma divisão, mas são dois candidatos diretos aí. E o empate fica melhor pro Commanders, né? Apesar de ter sido os Giants que pareciam mais animados com o empate, né? Eu não gostei da postura da equipe na prorrogação. A equipe tinha uma 4-3 com 1 minuto e 42 pro fim no campo de ataque, de 45 jardas do campo de ataque, e foi pro punch. E o punch, naquela altura ali, basicamente garante que você ou vai empatar o jogo ou você vai perder. Claro que você arrisca ali a quarta descida, você não consegue, a chance de você perder o jogo é grande. Você tentar arriscar a quarta descida ali, aumenta a sua chance de perder o jogo, mas aumenta a sua chance de ganhar também. Enquanto você ir pro punch, diminui sua chance de perder o jogo, mas também reduz drasticamente sua chance de ganhar. Acabou que o Commanders teve um 3-and-out, teve um punch ruim, que a equipe conseguiu chutar um field goal de 58 jardas ainda, né, que não teve muita chance de entrar. Mas não sei, é algo para ficar de olho com o Brian Daboll. O Brian Daboll não tem sido tão agressivo no último mês e meio quanto ele foi no começo da temporada. E eu não entendo muito bem, porque o time dos Giants começou a temporada, ele, em termos de talento, era ruim, e só piorou com as lesões. Está um pouquinho mais saudável agora, mas ainda tem muitos titulares importantes de fora. E quando você tem um time ruim, pelo menos na minha cabeça, você quer arriscar mais. Quando você tem um time bom, você quer limitar as aleatoriedades, né? Você quer limitar o risco, porque o seu piso já é altão. Dos Giants não, o piso dos Giants é muito baixo. Então você tenta ali algumas variáveis que pode dar errado, ou se der certo você ganha um jogo que você não deveria ganhar. Mas eu não gostei muito não tenho gostado muito dessa postura do Brian Daboll mais conservador. Não sei se os números defendem a minha sensação assistindo aos jogos, mas não tenho gostado muito. O lado dos Commanders é um time melhor, um time que tem, principalmente no ataque, muito mais talento. Teve mais jardas que o New York Giants, né, por uma boa margem, 411 contra 316, mas em situação clara de passe teve muitos problemas, porque a linha defensiva dos Giants foi muito bem, né? Contra o jogo terrestre não, mas contra o passe, o Taylor Heinicke sofreu 5 sacks, 29 pressões, o Azeez Ojulari voltou bem. Mas enfim, empate, que a gente vai falar de situação de playoffs
na segunda parte do programa, não quero entrar muito, mas a sensação que eu tenho é que foi um empate melhor pro Commanders do que pro New York Giants. Vamos ver, dependendo de como é que vai ser o jogo em Washington, né? Se os Giants conseguirem roubar um jogo lá, aí os Giants voltam a ter a vantagem em relação ao Commanders. Vamos passar agora para Chicago Bears e Green Bay Packers. Antes, 2 lembretes. O primeiro, manda uma mensagem pro seu amigo torcedor do Chicago Bears, pergunta se tá tudo bem, se oferece para pagar uma cerveja, para ouvir ele desabafar, porque ele tá precisando depois desse domingo. O segundo é que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. É mais uma forma de você ajudar o podcast, criando uma conta utilizando o meu link que tá na descrição. Aposta por lá. Eu sempre falo das odds aqui, eu sempre cito as odds do Bodog, né? Então, se você quiser apostar contra mim, que é uma boa estratégia, vai lá no Bodog, aposta. Você pode apostar em tudo, Copa do Mundo, qualquer esporte aí, os principais estão lá. Tem uma variedade incrível. Então, é isso. Tem bônus para novas contas no primeiro depósito. Não faltam motivos para você se tornar um Bodogger. Falando do jogo em si, Green Bay Packers 28, Chicago Bears 19. Até no pior momento da era Aaron Rodgers, os Packers continuam passando pelo Chicago Bears. 2 vitórias em 2 jogos na temporada. Uma virada dolorosa, né? No último quarto, a equipe primeiro teve um field goal bloqueado do Cairo, quando já estava 19-17 ali no início do... 19-17 pro Bears no início do último quarto. Os Packers viram com um field goal. O Justin Fields lança uma interceptação logo em seguida. Os Packers abrem 26-19 com touchdown. E depois o Justin Fields é interceptado. E foi 26-19? Não, 28-19. Que teve a conversão de 2 pontos. E aí o Justin Fields já no modo ali desespero, é interceptado, fim de jogo, vitória dos Packers 28-19. Um jogo que Aaron Rodgers não jogou bem. Definitivamente não jogou bem. O ataque da equipe em geral não foi bem, né? Aproveitou ali os turnovers do Chicago Bears, né? Teve um fumble também sofrido pelo Chase Claypool. O Justin Fields correu muito bem com a bola, mas no final do jogo como passador deixou a desejar. Tem sempre aquela ressalva que a gente tem feito o ano todo, né? Os wide receivers da equipe são ruins e são mesmo, né? Quem liderou em alvo a equipe foi o Cole Kmet, que é um tight end ok, mas em wide receiver você tem o Equanimeous St. Brown, aqui o Harry, Chase Claypool, Dante Pérez, que é um quarteto, né, na verdade, bem ruim. Do lado dos Packers, a defesa não teve resposta para o Justin Fields correndo com a bola, e nenhuma defesa teve até agora. O Jay Alexander foi queimado pelo N'Keal Harry numa recepção longa para touchdown de 49 jardas, o que é extremamente preocupante, né? Quando você é um suposto cornerback 1, deveria ser um dos melhores da NFL, você é queimado pelo N'Keal Harry, uma das piores escolhas de primeira rodada da era Belichick no New England Patriots. É muito complicado. O Christian Watson teve 2 touchdowns, um correndo com a bola no reverse ali, 46 jardas, teve um recebendo também, continuou fazendo uma temporada de calor fantástico. A gente viu muito mais o A.J. Dillon correndo com a bola, né, 18 carregadas para 93 jardas, um touchdown. Aaron Jones teve apenas 9 carregadas, então foi um jogo mais do A.J. Dillon, né, de vez em quando, cada 3, 4 jogos tem um jogo que é do A.J. Dillon, né, e foi o jogo de hoje. Aaron Rodgers, que era dúvida, né, até sexta, sábado mais ou menos, mas não jogou bem, 18 de 31 passes, 182 jardas, um touchdown. Foi bem protegido, é verdade, mas essa defesa do Bears é completamente anêmica. Mas é o pesadelo de todo torcedor do Chicago Bears, né? Continuar vendo o Aaron Rodgers derrotar eles, mais uma vez, o Soldier Field, porque era um jogo que parecia que era o jogo para você vencer o Aaron Rodgers, né? E aí eles saem com mais uma derrota. O Detroit Lions atropelou o Jacksonville Jaguars 40-14. Um jogo que bem rápido saiu de controle para o Jacksonville Jaguars. Foi um fumble logo na segunda jogada do Travis Etienne, que os Lions recuperaram a bola já no campo de ataque, conseguiram o touchdown logo em seguida. Grande atuação do ataque dos Lions, aquela das primeiras semanas da temporada que a equipe
ia muito bem no ataque, mas a diferença é que a defesa também jogou muito bem. Focando no ataque por enquanto, né? O Jared Goff vem jogando bem. Acho que a gente chegou num ponto com o Jared Goff que ele tá sendo um pouco subestimado. Ele não é um grande quarterback, é longe disso. Mas ele não é tão ruim quanto as pessoas falam. Ele teve 31 passes de 41 tentados, 340 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Foi muito bem protegido, apenas 3 pressões, 2 acabaram virando sec. Mas uma atuação muito boa dele e melhor ainda do Amon-Ra St. Brown, né? Que chegou a levar uma pancada forte ali na barriga, parecia que ele ia sair, mas voltou. Foram 2 touchdowns, 11 recepções, 114 jardas, uma temporada fantástica do Lions. O retorno do Jeff Okudah ajudou bastante a defesa, que teve o Aidan Hutchinson jogando bem mais uma vez. Do lado do Jacksonville Jaguars, é uma daquelas partidas que, se você não assistiu, você vai ver só o box score. Acho que você vai ter uma ideia errada do que foi a atuação do Trevor Lawrence, né? Eu achei que ele foi muito prejudicado por drops, né? O Zay Jones teve um jogo horroroso. E teve pelo menos 2 drops ali em momentos chaves ali, quando o jogo estava mais ou menos equilibrado ainda, que poderiam ter colocado os Jaguars dentro da partida. Foram 2 recepções em 7 alvos. O Shankar jogou bem, 6 para 104, né? Mas aí você olha o efeito nos números finais do Trevor Lawrence: 17 de 31, 179 jardas, 1 touchdown. Ele sofreu uma lesão que parecia séria no final do primeiro tempo, no tornozelo, mas ele voltou logo no início do segundo tempo, né? Voltou com o time, não tirou ele de campo, né? Até tô surpreso, né? Que parecia aquelas lesões ser, porra, o cara quebrou o tornozelo. Ah, tá fora da temporada. Mas ele voltou, e voltou até correndo um pouco com a bola ali em alguns momentos. Mas os Jaguars, que vinham jogando bem nas últimas semanas, né? O Trevor Lawrence fez uma melhor partida da carreira dele contra o Baltimore Ravens. Mas agora, de novo, ele não jogou mal. Poderia ter jogado melhor? Poderia. Mas a equipe como um todo não foi bem. A defesa foi totalmente engolida. Essa defesa tem problemas na secundária. E como muitas secundárias também não encontrou resposta para o Amon-Ra St. Brown, que lembra muito Antônio Brown, que não é mau caráter. Provavelmente é a melhor comparação pro Amon-Ra St. Brown. Tarde demais a reação do Detroit Lions na temporada, tarde demais. Mas pode ser na hora certa para salvar o emprego do Dan Campbell, né? Que se a equipe seguir nessa linha, né? São 4 vitórias em 5 jogos, depois 5 derrotas consecutivas, não tá salvo ainda, mas eu acho que 7 vitórias salvam. Tem 5 vitórias e 7 derrotas no momento. Você tem mais 5 jogos, se você vencer 3 deles, acho que dá pra acreditar que ele consegue mais um ano lá em Detroit. Tennessee Titans 10, Philadelphia Eagles 35. Esse jogo aqui, eu tava vendo ao longo da semana, era uma escolha muito popular de zebra, né? Porque sempre tem uma grande zebra na rodada, né? E eu via muita gente, de repente Tennessee Titans e tal. Mas esquece, Philadelphia Eagles atropelou completamente o Jalen Hurts. Um dia que ele nem foi efetivo correndo com a bola, né? Foram 5 carregadas para 12 jardas. Ele foi fantástico passando. Foram 29 passes de 39 tentados, 380 jardas, 3 touchdowns. A.J. Brown e Devonta Smith foram fenomenais. A.J. Brown, famosa lei do... Não que precise de lei do ex para A.J. Brown jogar bem, né? Mas ele jogou muito bem. O segundo touchdown dele foi um negócio de absurdo. Assim, ele tava marcado, 100% marcado. A bola chegou no momento certo, no lugar certo, na hora certa, e ele conseguiu a recepção. É um jogo que impulsiona o Jalen Hurts na corrida pelo MVP, porque a gente viu essa defesa dos Titans jogar muito bem nas últimas semanas, né? Não é uma defesa ruim, né? Ela jogou bem contra os Bengals, mesmo na derrota, jogou bem contra os Packers, jogou bem contra os Broncos, que também, Broncos não é um parâmetro, jogou bem contra os Chiefs, e foi atropelada pelo Philadelphia Eagles e atropelada pelo ar, que é... Os Eagles terminaram com 67 jardas terrestres, né? Mas atropelaram. E esse time dos Titans não é feito pra jogar atrás do placar, né? A equipe perdeu o Treylon Burks. Ele teve uma recepção para 25 jardas no touchdown, mas ele levou uma pancada forte nesse touchdown. Caiu aparentemente desacordado. Saiu do jogo, não voltou. E aí a equipe não tem muita profundidade para sobreviver à ausência do Treylon Burks. E
não é um time feito para jogar atrás no placar, né? Você para de correr com a bola. O Derrick Henry teve 11 carregadas só. Foi dominado em tudo. O Philadelphia Eagles foi melhor que o Tennessee Titans. Temos que falar sobre Baltimore Ravens e Denver Broncos, um jogo que o Roger Goodell deveria ir na casa de todo mundo que assistiu, não só em loco, mas pela televisão também, e pedir desculpa. Porque foi um atentado ao futebol americano que ficou completamente sem qualquer condição de assistir depois que o Lamar Jackson se machucou e sofreu um sec, aí foi pro vestiário mancando ainda no primeiro tempo. O Tyler Huntley, que em geral é um dos caras que a gente considera como um dos melhores reservas, né, foi muito mal. É difícil você, por melhor que você seja como reserva, você entrar no meio do jogo é complicado. Se ele tiver que começar jogando a próxima partida ou as próximas, eu espero que ele vá bem melhor, né? Porque ele já teve sequências boas com o time do Baltimore Ravens, mas 10-9 que os Ravens venceram. Os Broncos ainda tiveram chance ali de um field goal no final, que faltou um pouco de perna ali pro Brandon McManus, né? Um chute de 63 jardas. Se fosse em Denver, né? Na altitude de Denver, provavelmente tinha entrado. Mas é mais uma lesão para um time que lida com muitas lesões, o Baltimore Ravens, né? Em geral, sem o Lamar Jackson não tem nenhuma condição desse ataque funcionar. Esse ataque nem tem funcionado com o Lamar Jackson, né? Sem o Lamar Jackson fica pior ainda. Mas eu falei isso na semana passada, eu acho que eu ziquei pra você, torcedor do Broncos. Eu disse na semana passada que eu achava que a gente iria acordar segunda-feira com a notícia de que o Nathaniel Hackett foi demitido. Não foi o caso. Eu não quero de novo dizer isso, mas não tem como ele continuar no cargo. E como o Russell Wilson, você não tem como sair do contrato dele, você vai ter que tentar o Russell Wilson com outro head coach, né? E é um dos piores head coaches que eu já vi na NFL, assim. Acho que é o pior não chamado Urban Meyer, provavelmente. Um desastre completo. Eu tava puxando alguns números aqui do Denver Broncos, né? Eles marcaram 13,8 pontos por jogo na atual temporada, que é ridículo. Ainda mais depois de tudo que você pagou para ter o Russell Wilson. É o pior ataque por uma boa margem, né? O Houston Texans é o segundo pior com 15,7. Então eles são quase 2 pontos piores do que o Houston Texans. A distância do Texans pro Broncos é a mesma do Texans para 1, 2, 3 times. Do 31º pro 27º, né? Que é um negócio absurdo, né? Eu tava vendo aqui os piores ataques da história da NFL. Não entraria, porque se você parar pra pensar, né? Hoje em dia os números... O ataque é muito mais fácil jogar ataque hoje em dia, né? Os números são muito inflados. Mas ainda assim, não pegaria top 10, não pegaria top 20... Mas eu encontrei uma lista dos 20 piores. O 20º, 11,3. São 12 pontos já, 2 pontos de diferença aí já pro Denver Broncos. Né? O que a gente tá falando aqui de nível absurdamente baixo do Denver Broncos. E o Ravens, se o Lamar Jackson for uma lesão séria, parece que não é, ele vai ser avaliado diariamente. Essa é a primeira versão do John Harbaugh. Mas esse time do Ravens não tem nenhuma condição de sobreviver a jogos sem o Lamar Jackson. Não por conta do Tyler Huntley, que eu repito o que eu falei, eu acho que ele tendo uma semana para se preparar, ele vai ser um quarterback muito melhor do que ele foi nesse domingo. Mas passando a bola para o DeMarcus Robinson, Isaiah Likely, Devin Duvernay, Deshaun Jackson, não tem nenhuma condição. Cleveland Browns 27, Houston Texans 14. Primeiro jogo dos Browns com Deshaun Watson, que todo mundo sabe nessa altura, mas nunca é demais lembrar que foi acusado por 26 mulheres de abuso sexual. Ele pegou 11 jogos de suspensão, levou uma multa e precisou fazer tratamento, que aí vem os insiders tweetarem que ele levou a sério o tratamento e tal, não sei o que, mas não tem uma declaração do Deshaun Watson admitindo o que ele fez ou pedindo desculpas, nada disso. Enfim, ele jogou muito mal.
Foi 27-14 e teve um touchdown ofensivo, que ainda assim foi do Houston Texans, né, com 1,57 pro fim. Garbage time total ali do Kyle Allen pro Nico Collins, mas um jogo terrível, baixíssimo nível técnico. Teve um safety, né, forçado pelos Texans, né, eles conseguiram taclear o Nick Chubb dentro da endzone. Os touchdowns dos Browns foram um retorno de punch e um retorno de fumble que foi completamente bizarro. Foi a lá Joe Judge com o New York Giants na temporada passada. Foi uma 2ª para 10 na linha de 1 jarda do campo de defesa, que os Texans chamaram um sneak para tentar arrumar um pouquinho mais de espaço ali. Ridículo. A bola pula do Kyle Allen, cai assim no pé do Denzel Ward, que pega a bola, entra na endzone fácil, faz o touchdown. Depois eles ainda teriam uma pick six, né, com o Tony Fields segundo. Mas um jogo bem bizarro, vitória dos Browns. Texans horroroso. Deshaun Watson jogou muito mal mesmo, foi muito vaiado e ele não joga há 2 anos. Na pré-temporada ele já não tinha ido bem. É um time que não... Sim, 5-7 matematicamente tá vivo, mas na prática não tá, né? E... o que a gente vai falar, né? Os caras venderam a alma pelo Deshaun Watson, não tem jeito. Se ele não fosse... Ele era um quarterback muito bom antes de tudo isso. Eles têm que torcer para que ele volte a ser esse cara, né? E acredito que ele vai voltar a ser, mas não é fácil torcer pro Cleveland Browns nesse momento. Pra gente fechar os jogos do primeiro horário, Pittsburgh Steelers 19, Atlanta Falcons 16. A motivação dos Steelers é evitar que o Mike Tomlin tenha a primeira campanha negativa da carreira. E assim, é um jogo que o tema aqui foi 2 defesas que pareceram melhores do que realmente são, porque enfrentaram ataques ruins. Ataque dos Steelers muito ruim, do Falcons idem, um touchdown só para cada lado, né? O dos Steelers foi do Kenny Pickett pro Connor Hayward, do Falcons foi pro Michael Pruitt, touchdown já ali no final do terceiro quarto. A diferença no jogo acaba sendo a interceptação lançada pelo Mariota. Os Steelers não tiveram turnovers. E a única coisa que... eu não quero ficar repetindo toda vez isso sobre o Atlanta Falcons. A única coisa que dá pra dizer é por que o Desmond Ridder não tá jogando, né? O Mariota não tem nenhuma condição. E a equipe corre bem com a bola e tal, mas o Mariota... Sim, Desmond Ridder tem chance dele ser pior do que o Mariota tem sido? Tem chance. Mas pelo menos ele tem chance de ser melhor do que o Mariota, porque o Mariota é isso daí, né? E enquanto isso, eu quero parar um dia, pegar, sei lá, uns 4, 5 jogos do Kenny Pickett e dar uma analisada boa, mas ele não tem feito nada notável até agora, né? E nas últimas semanas nem pro bem nem pro mal, que é ok, legal, já muita ajuda que não atrapalha, mas é difícil ter uma análise detalhada desse jogo, né? Quando eu tô, obviamente, acompanhando a rodada como um todo. Mas eu prometo que em algum momento entre hoje e o final da temporada regular, eu vou dar uma destrinchada melhor. Mas assim, o que eu tenho visto do Kenny Pickett é o que a gente esperava mesmo, cara móvel e tal. Não tão avançado assim em termos de leitura e tal, arrisca, mas eu vou levantando a mão aqui, eu prometo que em algum momento eu vou fazer uma análise mais profunda aqui, vou pegar uns All-22 e dar uma destrinchada do Kenny Pickett, porque durante a temporada regular aqui o tempo é curto, mas eu vou separar um tempo para isso. Acho que é isso, né? Steelers 19, Atlanta Falcons 16. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário, começando pelo Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals, mas antes, lembrar a você a importância do programa de apoiadores do podcast Cara dos Esportes. A gente continua aqui durante a Copa do Mundo, programa saindo na madrugada de domingo para segunda, dá muito trabalho, não só esse podcast, o preview,
o programa semanal sobre a NBA, tudo que eu produzo de conteúdo é graças aos apoiadores, mas a gente precisa continuar crescendo. O programa de apoiadores é o que mantém vivo aqui, é o que mantém a luz acesa, te dá acesso a um monte de conteúdo extra. O plano começa a partir de R$14 por mês e ainda tem desconto para quem assinar por Pix. Você faz o pagamento do plano de 3, 6 ou 1 ano, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Paga de uma vez, né? Não vai ficar descontando. Se você quiser depois renovar, você pode, senão não precisa. Então vai lá no link na descrição que tá tudo explicadinho. Vamos falar de Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs. Os Bengals venceram jogando em casa por 27-24. Um jogo bem legal, achei que foi um jogo de alto nível, um jogo equilibrado. Acho que dois times que vão estar na briga pela AFC lá no final, né? E a gente pensava isso sobre o Kansas City Chiefs e acho que o público vai encontrando o Cincinnati Bengals também nessa briga, porque eu venho falando há algumas semanas que esse time tá melhorando, e é um time que tá melhorando mais ou menos na mesma época que o outro time, eu digo, o da temporada passada melhorou, e eu acho esse time melhor do que o da temporada passada. A linha ofensiva claramente é melhor e mostrou isso nesse domingo. Joe Burrow teve um sack, 7 pressões, e o sack dele foi quando ele basicamente ajoelhou, né? Ele se jogou no chão para parar a jogada antes do 2-minute warning ali no final da partida. Veio que ele mesmo aceitou o sack, não foi a defesa do Kansas City Chiefs chegou nele. Ele foi muito bem protegido, a equipe correu muito bem com a bola, 34 carregadas para 152 jardas. E, assim, de novo, um jogo equilibrado. E você olha aqui pro que fez a diferença entre essas duas equipes. Primeiro que teve o fumble do Travis Kelce, que não jogou bem. O Travis Kelce fez uma partida muito ruim, 4 recepções, 56 jardas em 6 alvos, sofreu o fumble. Eu sei bem isso porque eu apostei no over dele de recepções. Tô bem desapontado. Mas também porque o Joe Burrow, ele olhou pros olhos lá do Patrick Mahomes do outro lado do campo, e o Joe Burrow jogou melhor. Eu não tenho o que falar, o Joe Burrow jogou melhor. Eu até acredito que tem algumas questões estruturais, por exemplo, a gente viu o Juju Smith-Schuster sair do jogo, depois voltar, mas em geral ele e o MVS não jogaram bem, o Noah Gray não apareceu, e aí o Travis Kelce também jogou mal, então foi um jogo muito ruim dos skill positions do Kansas City Chiefs em geral, enquanto o Cincinnati Bengals, eles não tiveram um jogo espetacular, claro. O Hayden Hurst saiu machucado. O T. Higgins, 3 para 35 no touchdown. Não são números espetaculares, mas teve a recepção para touchdown e teve a recepção da primeira descida que garantiu a vitória da equipe. Uma recepção incrível, né, no final do jogo. E o Ja'Marr Chase também teve uma recepção longa de 40 jardas. Teve 7 recepções para 97 jardas. Jogou bem também. Então acho que nesse momento você ter o Ja'Marr Chase e o T. Higgins e o Samaje Perine jogando muito bem como recebedor vindo do backfield, é um trio bem sólido. E os Chiefs, que parecia que tinham encontrado algo, né, com o MVS, com o Juju, com o Mecole Hardman, eles não vêm jogando tão bem nas últimas semanas, né, e o Juju Smith-Schuster desfalcou por lesão e tal, e a equipe sente a ausência aí do Mecole Hardman, né, que tá na injury reserve, foi colocado na injury reserve 2 semanas atrás. Então nesse momento aí o ataque dos Chiefs não parece estar operando a toda capacidade. Não é para tirar os méritos da defesa do Cincinnati Bengals, que jogou muito bem, principalmente a secundária. O trabalho que eles fizeram, uma secundária que também não tá 100%, né? Não tem o Chidobe Awuzie. Eu achei que tanto o Sam Herbert quanto o Trey Hendrickson não tiveram números espetaculares, mas conseguiram conter o Patrick Mahomes ali dentro do pocket. Ele não teve um grande desempenho com as pernas, né? Apesar de ter feito o touchdown correndo com a bola. Mas uma grande atuação do Cincinnati Bengals, que terceira vitória consecutiva para cima do Kansas City Chiefs, né? Eu não tenho o que falar, é um time que sabe enfrentar os Chiefs, tem uma defesa que se encaixa bem com os Chiefs.
Se encaixava com a versão do ano passado e se encaixa com a versão desse ano também, que é um time que espalha um pouco mais a bola do que no ano passado com o Tyreek Hill. Então, grande vitória para o Cincinnati Bengals, que definitivamente é um dos contenders, é um dos candidatos ao título, sim. Pode levar a AFC e vamos ver como é que vai se desenvolver os playoffs, né? Porque de repente um time como, sei lá, o Buffalo Bills resolve o problema do Kansas City Chiefs e vence o Cincinnati Bengals antes da final da AFC, ajudaria o Cincinnati Bengals. Se esses dois times se enfrentarem, tem esse retrospecto do Cincinnati Bengals, que é muito positivo contra os Chiefs. Então, é isso. Grande vitória dos Bengals. A gente vai falar de classificação dos playoffs e tudo mais na segunda parte. Pessoal, antes de passar para 49ers e Dolphins, eu tô voltando no tempo aqui, eu já tinha terminado de gravar o podcast quando saiu a notícia sobre o Jimmy Garoppolo, então eu não sabia no momento da gravação que o Jimmy Garoppolo está fora da temporada. O Kyle Shanahan anunciou na entrevista coletiva depois do jogo, ele sofreu uma fratura no pé que vai ser necessária uma cirurgia para reparar, então Jimmy Garoppolo fora da temporada. Assim, uma pena para essa equipe do 49ers, que era uma equipe que poderia vencer o Super Bowl com o Jimmy Garoppolo. Sem o Jimmy Garoppolo não dá. Vai ser o Brock Purdy, né, o que entrou hoje, o titular. A equipe tá no momento que ela não pode nem fazer troca, já fechou a janela de troca. Quarterbacks free agents no momento, vamos ver se tem alguém aqui além do Cam Newton. NFL Free Agents 2022. Vamos ver se eu descubro alguém que ainda tá. Você pode ir atrás de alguém que tá no practice squad de algum time, né? De repente alguém que conhece o sistema aí do Kyle Shanahan. Vai ter gente falando Kaepernick, mas o Kaepernick eu acho que não tem mais nenhuma chance, né? Ele chegou a ter o teste com o Raiders, aparentemente foi bem, mas não bem o suficiente para ser contratado. Deixa eu olhar aqui. Tem o Brian Fitzpatrick tá aposentado, teoricamente, até tá comentando. Nate Sudfeld, ele tá no practice squad, eu acho que ele é o quarterback 2 do Lions, se não me engano. É o Cam Newton, tô falando aqui, o Mike Lennon. Vai ser essa galera, né? Josh Rosen, talvez. Vai ser alguém desse tipo, assim, que vai aparecer no 49ers, né? Nessas próximas semanas. Mas acabou, né? Acabou a temporada da equipe. Uma pena mesmo, porque eu acho que esse time poderia vencer a NFC, poderia chegar no Super Bowl. Então não é um momento fácil para a torcida do 49ers, com o meu amigo André, lá do Piadas NFL. O Léo, do podcast Splash Brothers. O André, apoiador também. Não é. Meus pêsames. O Jimmy Garoppolo não morreu. O que morreu foi a temporada de você. Mas enfim, vamos voltar pro podcast. Vamos passar agora para a vitória do San Francisco 49ers para cima do Miami Dolphins, 33-17. Um jogo que começou muito ruim pro San Francisco 49ers com a lesão do Jimmy Garoppolo. Ele se machucou cedo no jogo, tentou 4 passes só na partida, sofreu uma lesão no tornozelo. O jogador caiu um pouco ali por cima do tornozelo dele, que virou um pouco para fora, né? Parece ter sido uma torção para não ter nenhum dano estrutural. Mas entrou o Brock Purdy, né? O quarterback calouro, né? O terceiro quarterback da equipe na temporada, né? Lembrando que a equipe começou o ano com o Trey Lance. Ele foi literalmente o que a gente chama do Mr. Irrelevant, o senhor irrelevante. O que é isso? É o último jogador selecionado no draft. Ele foi o último jogador selecionado nesse draft. Ele jogou na Universidade de Iowa State e teve um bom jogo. O que se espera dele, ótimo. Assim, se você for dar uma nota em curva, né, pensando o que você espera de cada quarterback, ele teve um ótimo jogo. 25 de 37 passes, 210 jardas, 2 touchdowns, lançou uma interceptação, é verdade. Mas o que ele conseguiu fazer muito bem foi manter drives vivos. O 49ers ficou muito tempo com a posse de bola. Foram 40 minutos contra 19 do Miami Dolphins.
Eles converteram 8 de 19 terceiras descidas. Eles avançavam bem curto. E assim, a equipe não correu tão bem assim com a bola, mas conseguiu sustentar drives muito em passes curtos, né? Foram muitos passes curtos pro Christian McCaffrey, pro Deebo Samuel, pro Brandon Ayuk, até pro Kyle Juszczyk, o fullback da equipe. E nisso eles foram conseguindo converter terceiras descidas, ficar em campo. Tiveram um pouco mais de dificuldade ali em determinado momento entre o terceiro e o último quarto. Mas eles tiveram 351 jardas, conseguiram 15 primeiras descidas, enquanto o Miami Dolphins teve o pior jogo do Tua na temporada, né? E em algum momento veio nesse domingo. Ele lançou 2 interceptações, sofreu um fumble ali no final. Não jogou bem, não jogou nada bem. Claro que a gente tem que levar em conta que o Teron Armstead não jogou, que é o left tackle da equipe. O Jalen Waddle saiu machucado no começo, voltou, depois saiu de novo. Então também não era o Miami Dolphins 100%. Claro que não se compara você perder o seu quarterback titular durante a partida, né? Mas a equipe não jogou bem, a equipe não correu bem com a bola. Teve muita dificuldade contra essa defesa do 49ers, que fez um grande jogo. Pressionou muito o Tua e ele era um quarterback que vinha jogando bem sob pressão, mas é sempre um número muito volátil, né? Não é sustentável assim, o desempenho de um quarterback sob pressão. E ele esteve mais sob pressão do que de costume nesse domingo. O Nick Bosa foi... Sim, Nick Bosa é um dos candidatos à Defensive Player of the Year. Foram 3 sacks no jogo de hoje. Uma grande partida. E a defesa toda do 49ers foi muito bem. Teve muita dificuldade contra o Tyreek Hill. O Tyreek Hill foi disparado o melhor jogador do Miami Dolphins. Foram 9 recepções para 146 jardas, um touchdown. Eu tinha apostado lá no Bodog que ele teria mais de 7,5 recepções, então ganhei um dinheirinho nessa. Mas é uma vitória importantíssima do 49ers. Não, assim, importante porque você continua construindo, né? Porque não é confronto direto e tal. Então, a gente tá falando nessa época do ano, né? De jogos importantes, né? De jogos que são confronto direto. Mas foi um jogo importante pra moral, né? Agora tem que ver como é que vai ser o Jimmy Garoppolo. Porque o Jimmy Garoppolo, ele é suscetível a lesões. E ele é um cara que, quando a gente fala muito sobre, ele joga muito bem quando tá tudo perfeito ao redor dele, né? E se o tornozelo dele não estiver perfeito, atrapalha, porque ele é um quarterback que ele não tem o maior braço do mundo, então ele depende do corpo todo ali pra fazer todos os passes. E quando você vai colocar aquelas bolas com um pouco mais de mostarda, né? Um pouco mais de força, você tem que plantar o pé da frente, né? E o caso dele é o pé esquerdo. E se tiver com dor, se tiver muito comprometido, pode ser um problema ele pode entrar em campo, mas em sacrifício ali, né? E não ir tão bem, né? Mas grande atuação do Christian McCaffrey também, teve 146 jardas totais, 25 toques na bola, né? 8 passes, 17 carregadas. Mas grande vitória aí do 49ers. E o Miami Dolphins foi a primeira derrota com Tua saudável, né? Então em algum momento viria. Tem que ter todo mundo saudável e tem que ter algumas alternativas ali quando a equipe parece estar tendo muita dificuldade para manter os... Porque não é algo que eles tiveram durante o ano, né? O ataque funcionou sempre muito bem, né? E agora pegou uma defesa de elite e teve muita dificuldade para manter seu ataque em campo. E parte disso também é limpar os turnovers, né? Foram 2 interceptações, um fumble, parte disso é dar uma limpada e evitar repetir esses erros. O Seattle Seahawks derrotou Los Angeles Rams por 27-23 em Los Angeles, um jogo que provavelmente foi mais difícil para os Seahawks que a torcida gostaria de ver. Foram 3 passes para touchdown do Geno Smith, mas ele lançou uma interceptação, sofreu um fumble e por 2 vezes o Los Angeles Rams esteve na frente no placar. Uma no final do primeiro quarto, né, 10-7, e uma com 2:56 para o fim da partida, 23-20, depois do touchdown do Cam Akers. Mas a equipe teve tranquilidade, não no jogo todo, porque teve um momento que a gente viu o Kenneth Walker e o Geno Smith batendo boca na sideline, mas no último drive a equipe teve tranquilidade.
O Geno Smith foi muito bem, completou um drive ali longo, que terminou com um touchdown do DK Metcalf, que fez um grande jogo. Ele e o Tyler Lockett são os motivos pelos quais o Seahawks venceu o Los Angeles Rams. Eles combinaram, vou fazer a conta aqui ao vivo, hein? 17 recepções para 155... Não, pera. 400 e... Não, calma, também não. 255 jardas e 2 touchdowns. Tiveram recepções longas. O Tyler Lockett uma de 36, o DK Metcalf uma de 40. Os dois foram espetaculares. E são espetaculares, né? Uma das melhores duplas de wide receiver da NFL. Ajudam muito a vida do Geno Smith, que também jogou muito bem. Mas mérito para a dupla de wide receiver. Esse jogo próximo, né? O John Wolford voltou ao time, né? A gente chegou até a ver o Bryce Perkins uma jogada, né? Mas o John Wolford logo voltou, né? Ele sofreu uma lesão. Mas a gente vê que isso diz muito sobre a defesa do Seahawks, que não é boa. Conseguiu as interceptações, né? Não fossem aí os turnovers, esse jogo poderia ter ficado um pouco mais complicado, porque foi 27-23 e o John Wolford lançou 2 interceptações, né? Então o Seahawks meio que igualou ali, né? Tendo o fumble e a interceptação, né? Aquela coisa de igualar o jogo. Poderia ter sido um pouco mais tranquilo. Mas essa defesa do Seahawks não é boa, né? E teve alguns momentos ali que parecia que estava melhorando. Tem muito jogador jovem. Mas eu não achei que fez um bom jogo. Principalmente os drives para touchdown dos Rams, né? Os 2 touchdowns. Ela foi meio empurrada. A equipe dos Rams jogou muito bem correndo com a bola. Mas é um time muito ruim nesse momento. Bom pro Detroit Lions, que tem a escolha de primeira rodada deles. Não jogou o Matthew Stafford, não jogou o Aaron Donald, não jogou o Cooper Kupp. O Jalen Ramsey jogou, mas não jogou bem. Até o touchdown final, o DK Metcalf estava sendo marcado por ele. Não é o que você espera do Jalen Ramsey, né? Você espera que ele consiga ser o cara que vá marcar bem o wide receiver 1 do adversário. O Seahawks está jogando o melhor futebol americano dele no momento? Não. Mas vitória é vitória, venceu um time da divisão e a gente vai falar... Tô fazendo bastante teaser que é pra você escutar a segunda parte, tá? A gente vai falar de como tá a classificação na segunda parte do podcast. Não olhe agora, mas o Las Vegas Raiders venceu a 3ª partida consecutiva, derrotou o Los Angeles Chargers, rival de divisão, por 27-20, graças a 2 jogadores. Primeiro, Davante Adams. Mais um jogo fenomenal. Davante Adams é um wide receiver fenomenal e tá sendo tudo que os Raiders poderiam sonhar e mais. Foram 8 recepções, 177 jardas, 2 touchdowns. O outro jogador, Josh Jacobs, que continuou fazendo um ano fantástico e ele pegou a motivação de não ter recebido a renovação automática de 5º ano e transformou ali em desempenho, em de repente algumas horas extras na academia. Foram 26 carregadas para 144 jardas e 1 touchdown. Foi absolutamente fantástico. Josh Jacobs, Davante Adams também. O Derek Carr lançou muita bola pro alto, porque sabia que muitas o Davante Adams conseguiria pegar. Os números dele não são espetaculares, mas eu achei que o Derek Carr fez um bom jogo. 16 de 30, que é um índice baixo. 250 jardas, 2 touchdowns, lançou uma interceptação também. Saiu de campo limpo. Bem que o uniforme dos Raiders é preto, não daria pra ver, mas ninguém tocou nele, porque esse pass rush dos Chargers foi completamente anêmico, né? A gente de um time que sente muita falta do Joey Bosa, né? Tem o Khalil Mack, mas ele não tá conseguindo gerar consistentemente pressão. E quando você tem um grande edge rusher, é complicado, né? A gente vê o Max Crosby, né, jogando muito bem, mas ele tem o Chandler Jones do outro lado, o Chandler Jones, que apareceu muito bem, né? Enfim, não vinha jogando tão bem. Foram 3 sacks e 3 dos 5 sofridos pelo Justin Herbert, que fica meio chato falar dos jogos do Chargers, porque é basicamente todo domingo a mesma coisa, né? Ele teve uma bola longa pro Keenan Allen ali no final do jogo, que uma 4ª para 12, que foi absolutamente fantástica, mas não tem outro jogador que consiga fazer algo. O Jared Everett até apareceu um pouco mais, né? 5 para 80. O Austin Ekeler 5 para 67. Mas é tudo muito achatado esse ataque dos Chargers, né? Eu sei que não tem talento, né? Mas dá para tentar esticar o campo um pouco mais. A equipe
sente a ausência do Mike Williams. A linha ofensiva que não vinha jogando, vinha sendo tipo uma das 5 piores da NFL. Acho que foi uma das 5 piores nesse domingo, talvez uma das piores, se não a pior. Não tem o Rashawn Slater, né, mas vinha conseguindo ali compor e tal, e não deixa ser algo tão trágico, e foi trágico nesse domingo. E os Raiders, 5 vitórias na temporada, 3 vitórias consecutivas, a defesa da equipe tá jogando melhor. Não acho que eles vão a algum lugar, mas não vai ser um jogo simples enfrentar o Las Vegas Raiders daqui até o fim da temporada. Eles enfrentam o Los Angeles Rams, que, se eu não me engano, é o Sunday Night Football. Não, é o próximo Monday Night Football, aquele bom Monday Night Football pra dormir cedo. Depois o Patriots, Steelers, 49ers e Chiefs. Não vai ser um jogo simples, não. Mas enfim, vamos passar para a segunda parte do programa, na qual a gente vai falar do Sunday Night Football, confrontos dos playoffs, classificação, preview da semana 14 da NFL, acredite se quiser, e também playoffs do futebol americano universitário que foram definidos. Eu e o João analisamos os confrontos. Então até mais tarde. Fala pessoal, vamos para a segunda parte agora do nosso podcast pós-rodada, pós-domingo da semana 13 da NFL. A gente vai falar do Sunday Night Football, vai falar de classificação, cenário dos playoffs, como é que tá o topo do draft. Eu não tenho falado sobre draft, sobre a classificação do draft, então é um bom tópico pra gente adicionar essa segunda parte. E no final, eu e o João Eduardo Dutra, um dos caras que mais sabem de futebol americano universitário aqui no Brasil, siga ele lá no Twitter, @duca_JE. A gente vai falar sobre os playoffs do college football, né, que foram anunciados nesse domingo. Então vamos lá, vamos começar pelo massacre Dallas Cowboys e Indianapolis Colts, 54-19, com 33 pontos marcados no último quarto. Não sei se eu vi um colapso de um time tão grande no último quarto quanto esse do Indianapolis Colts, porque o jogo tava contentando no último quarto. Tava normal, tava 21-19 no fim do terceiro quarto, normal. E aí os Cowboys fizeram 36 pontos sem respostas, 26. Gente, eu tô tentando fazer conta de cabeça de madrugada. 26 pontos sem resposta. Não, são 33 mesmo. Pô. Confia na matemática, Gabriel. 33 pontos sem resposta do Dallas Cowboys. Um caminhão de turnovers, e vieram de todas as formas. Vieram em forma de interceptação, fumble retornado para touchdown. Um desastre completo para o Indianapolis Colts, que por 3 quartos fez um jogo mais equilibrado com o Dallas Cowboys do que a gente esperava. A defesa jogando bem, forçou um turnover para cima do Dak Prescott. O ataque, a equipe conseguiu completar alguns passes longos, né, pro Alec Pierce, pro Jalen Wood. Teve um touchdown ali que o Trevon Diggs foi queimado, né, que não tem sido frequente nessa temporada, vamos ser justos. Ele não tem um número de interceptações, apesar de ter ainda um número de interceptação. Quantas interceptações ele tem? Deixa eu ver aqui que eu não sei de cabeça. 3 interceptações, que é ok, mais do que ok, top 10, bom número, mas ele tem jogado em geral melhor do que na temporada passada. Mas é só pra fazer justiça, né? Porque vira um meme, às vezes eu não resisto a fazer uma piadinha, mas o Trevon Diggs tá fazendo um ano muito bom. E aí tudo veio por água abaixo naquele último quarto. Matt Ryan acabou o jogo com 3 interceptações, um fumble. O Mo Alie-Cox sofreu um fumble, o Alec Pierce sofreu outro fumble. E não é nem que assim, sofreu 54 pontos e a defesa dos Colts cedeu 380 jardas, né? Que é um número alto? Mas não é nada de outro mundo, né? 380 jardas é um número normal, assim, de um jogo que você cedeu, sei lá, entre 28 e 35 pontos, né? Quando você cede 54 pontos, normalmente são 500 jardas, 500 e poucas, né? O Cowboys correu muito bem com a bola,
tanto com o Ezekiel Elliott quanto com o Tony Pollard. O Tony Pollard continua sendo o melhor running back da equipe. O CeeDee Lamb jogou muito bem, 5 recepções, 71 jardas. Até o Chris Collinsworth, né, o comentarista da TV dos Estados Unidos, estava explicando que o Cowboys estava com mais ou menos o gameplay lá... Cowboys não, Colts, desculpa. Defesa dos Patriots, né, que o Bill Belichick gosta de botar o melhor cornerback no wide receiver 2 e dobrar a marcação no wide receiver 1. Né? Então eles dobravam no CeeDee Lamb, o que é difícil, porque o CeeDee Lamb ele muitas vezes se alinha no slot, né? E é difícil você dobrar um cara que tá alinhado no slot, né? E se movimenta tanto quanto o CeeDee Lamb. E o Stephon Gilmore ficou uma parte do tempo do Michael Gallup, que teve número de jardas baixo, né? 23 em 4 recepções, mas teve 2 touchdowns. Então, nada deu certo. Um time que... A gente vai falar de ordem do draft, né? E é isso que o Colts deveria estar de olho, né? Ordem do draft, tentar chegar no top 3, né? Vai ser difícil porque tem muito time ruim, mas tentar chegar no top 3 seria o ideal para eles, para ter uma chance boa ali de pelo menos entre CJ Stroud e o Will Levis, né? Pegar um desses dois, presumindo que o Bryce Young é do Houston Texans e vai ser difícil tirar essa primeira escolha geral do Houston Texans. Vamos falar então logo da ordem do draft, porque eu pretendia começar pelo lado bom, né? Playoffs e tudo mais. Só que como já tá no gancho aqui, vamos lá. O Houston Texans tem a primeira escolha. 1 vitória, 10 derrotas e empate. O Chicago Bears tem a segunda escolha. O Seattle Seahawks tem a terceira, na escolha que foi enviada pelo Denver Broncos, né, na troca do Russell Wilson. Quarta escolha, Detroit Lions, a escolha que foi enviada pelos Rams, na troca do Matthew Stafford. Quinta escolha, Carolina Panthers. Sexta escolha, Philadelphia Eagles, na escolha que foi enviada pelo New Orleans Saints, né, naquela troca que o Saints basicamente trocou a escolha de primeira rodada deles de 2023 pela segunda escolha do Philadelphia Eagles em 2022, que foi um erro, na hora todo mundo disse que foi, e tá se tornando um desastre agora, né, porque vai ser uma escolha alta. Jacksonville Jaguars com a 7ª escolha, Arizona Cardinals com a 8ª escolha, Indianapolis Colts com a 9ª. Eles têm a 9ª escolha, mas eles têm 4 vitórias, e o Panthers, que tem a 5ª escolha, também tem 4 vitórias, né? Então eles estão os Colts estão 1 vitória a mais que os Bears, que tem a segunda escolha geral, né? Então os Colts não deveriam vencer mais nenhum jogo aqui, né? É temporada perdida. Mas a competitividade, não sei o que, tem que jogar sempre para vencer, respeitar o esporte. Não. Isso soa muito legal, mas sabe o que é legal? Ter um bom quarterback e competir de verdade, né? Não ficar no limbo. Então, os Colts deveriam perder todos os jogos daqui pra frente. Atlanta Falcons, 10ª escolha. Packers, 11ª. Raiders, 12ª. Texans, a troca que mandou o Deshaun Watson pros Browns, né? Então, a escolha dos Browns. Steelers, 14. Lions, 15. Chargers, 16. Patriots, 17. Commanders, 18º. Depois aí playoff, né? Então, depende do desempenho dos playoffs. Lembrando que o Miami Dolphins não tem escolha de primeira rodada esse ano, porque eles perderam na punição por tampering, né? A NFL comprovou que eles tentaram negociar com Tom Brady ali fora do período permitido. Então, a primeira rodada do draft em 2023 tem 31 escolhas apenas. Vamos passar pela classificação agora, divisão por divisão, e o cenário dos playoffs, começando sempre pela AFC. O Buffalo Bills lidera a AFC Leste, recuperou a liderança, né? Ultrapassou Miami Dolphins. Os Bills venceram o New England Patriots na quinta-feira. Os Dolphins perderam para o 49ers nesse domingo. Buffalo Bills lidera a divisão com 9-3. Dolphins 8-4 na segunda colocação. Jets 7-5. Patriots 6-6. Na AFC Norte, o Baltimore Ravens tem 8 vitórias, 4 derrotas. Cincinnati Bengals também 8 vitórias, 4 derrotas, mas tem retrospecto dentro da divisão pior. Cleveland Browns 5-7 e Steelers 5-7. AFC Sul, Tennessee Titans tem 7 vitórias, 5 derrotas.
Colts 4-8-1, Jaguars 4-8 e o Texans, o primeiro eliminado matematicamente, tem 1 vitória, 10 derrotas e 1 empate. Na AFC Oeste, os Chiefs têm 9 vitórias, 3 derrotas. Los Angeles Chargers, 6 vitórias, 6 derrotas. Las Vegas Raiders, 5 vitórias, 7 derrotas. E o Denver... ainda tem o Denver Broncos, 3-9. Os playoffs ficariam da seguinte forma, caso a temporada terminasse hoje. Tem uma grande mudança, é que o Buffalo Bills recuperou o topo da conferência. Eles têm o critério de desempate, eles derrotaram o Kansas City Chiefs, então se eles empatarem no final da temporada regular, o Buffalo Bills tem a folga, vai direto para o Divisional Round. Nesse momento a gente teria seed número 2, Kansas City Chiefs, enfrentando o New York Jets, seed número 7. Baltimore Ravens, seed número 3, enfrentando o Miami Dolphins, seed número 6. E o Tennessee Titans, seed número 4, enfrentando o Cincinnati Bengals. Sempre o time que vence a divisão tem o jogo dentro de casa. Os Dolphins eram seed número 3, seed número 2, desculpa. Caíram, despencaram para seed número 6. O Buffalo Bills foi da seed 5 para seed 1. Então, uma rodada que mexeu bastante aqui na classificação. Logo fora dos playoffs, a gente tem Patriots 6-6, Chargers 6-6 e Raiders 5-7. Raiders, depois de tudo que eles passaram, estão 2 vitórias atrás do New York Jets. É difícil tirar? É difícil, mas não é impossível. Browns 5-7, Steelers 5-7 também. Então, ainda está relativamente aberto o cenário da AFC. Vamos passar pela classificação da NFC agora. Philadelphia Eagles lidera a NFC Leste com 11 vitórias e 1 derrota. Cowboys 9-3, Giants 7-4-1, Commanders 7-5-1. Giants tem um jogo importante contra os Eagles na próxima rodada. NFC Norte, Vikings 10-2, Lions 5-7, Packers 5-8 e o segundo time eliminado matematicamente, o Chicago Bears, 3 vitórias, 10 derrotas, né? Com os resultados da rodada eles acabaram eliminados. Cronologicamente, o Houston Texans foi o primeiro time eliminado. NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers, que vai jogar nessa segunda-feira, 5-6, Falcons 5-8, Panthers 4-8, Saints 4-8, Saints joga contra o Tampa Bay Buccaneers no Monday Night Football. NFC Oeste, 49ers 8-4, Seahawks 7-5, Cardinals 4-8, Rams 3-9. E fica a tristeza pelo 49ers, né? Com o terceiro quarterback, já perdeu o Trey Lance, já perdeu o Jimmy Garoppolo. Eles chegarão nos playoffs, creio eu, mas acreditar que eles poderiam conquistar algo sem o Jimmy Garoppolo é difícil. O cenário dos playoffs é o seguinte: o Philadelphia Eagles reina supremo com a seed número 1, iria direto para o Divisional Round. Na seed número 2, o Minnesota Vikings receberia o Seattle Seahawks no Wild Card Weekend, fim de semana do Wild Card. O 49ers receberia o New York Giants e o Tampa Bay Buccaneers receberia o Dallas Cowboys. Logo fora dos playoffs, a gente tem o Washington Commanders 7-5-1 pelo aproveitamento, né? Eles têm um empate, eles têm um jogo a mais que o Seahawks, e esse jogo a mais é um empate, por isso que eles ficam de fora. Lions 5-7, Falcons 5-8, Packers 5-8, são times logo ali depois. Difícil acreditar que não vai ser ali Giants, Seahawks, Commanders, 2 desses 3, né? A gente vai falando isso há algumas semanas, mas 2 vitórias, Lions, Falcons e Packers, né? Não é nenhum absurdo. Então, são esses os cenários da AFC e da NFC. Vamos passar para o preview da semana 14. Não tem muitos jogos já com linha, porque mais do que de costume, muitos quarterbacks machucaram, que a gente não sabe o quão sérios são. Alguns a gente já sabe, né, como é o caso do Jimmy Garoppolo. Então, da rodada tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos que já tem linha lá no Bodog.
Aliás, Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast, né? Como eu sempre lembro. Crie sua conta utilizando meu link, né? Se você gostou de alguma dessas odds aqui que eu vou falar. Mas, então, vamos passar rapidinho por esses jogos que já estão aqui no Bodog, antes de falar de futebol americano universitário. Começa a rodada quinta-feira, Los Angeles Rams contra Las Vegas Raiders. O jogo é em Los Angeles, vitória dos Rams está pagando 2,85, do Raiders 1,44, total 43, Raiders menos 5,5. Esse jogo a gente já sabe que não tem Stafford, ele foi colocado na injury reserve, não deve ter Aaron Donald também, Cooper Kupp com certeza não. Gosto desse Raiders menos 5,5 aqui, porque o Rams é provavelmente o pior time da NFL hoje, que não se chama Houston Texans. A gente vai ter Rams e Broncos acho que no Natal até, se não me engano. Se o Donald e o Stafford não voltarem, a gente vai tirar a prova aí de quem que é o pior time da NFL sem ser o Houston Texans, mas nesse momento eu acho que é o Rams. A defesa do Broncos pelo menos é muito boa. Então eu iria aqui de Raiders menos 5,5. Vamos passar agora para o domingo já. Cincinnati Bengals contra Cleveland Browns. O jogo é em Cincinnati. Vitória dos Bengals pagando 1,47. Dos Browns 2,75. Total 48,5. Bengals menos 4,5. Amo esse Bengals menos 4,5. Os Browns jogaram bem mal contra o Houston Texans. Não tiveram nenhum touchdown ofensivo. Eu iria de Bengals fácil aqui, esse menos 4,5. Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars. O jogo é em Nashville, casa dos Titans. Vitória dos Titans está pagando 54, dos Jaguars 2,60, total 41,5. Titans menos 3,5. O Titans jogou mal contra os Eagles, né? Mas é o Philadelphia Eagles, né? Foram dominados completamente. O jogo rapidinho saiu do controle deles. Eu gosto desse Titans menos 3,5. Até combinar Titans 3,5 com Bengals 3,5, acho que é uma boa aposta. Detroit Lions contra Minnesota Vikings. O jogo é na casa dos Lions. Vitória dos Lions está pagando 2,0. Dos Vikings 1,83. Total 52,5. Vikings menos 1. E mostra a desconfiança, né? Não só o Bodog. Todos os sites de aposta. Os Vikings não jogaram mal contra os Jets. É mais do mesmo, né? Um time que não convence. Correu riscos mais do que a gente esperava. Aqui, eu tô tentando racionalizar aqui. Gosto desse Lions mais um. Gosto. Mas assim, o jogo 3 da tarde, né? Então melhor pro Kirk Cousins. Fica longe, vamos ficar longe desse jogo. Se você confia no Vikings, vitória simples. 1,83 ou menos 1. Menos 1, basicamente menos 1 e sem handicap não tem diferença nenhuma. Eu prefiro pegar 1,90 aqui com menos 1. Buffalo Bills contra New York Jets. O jogo é em Buffalo. Vitória dos Bills pagando 1,20. Dos Jets 4,50. Total 44 pontos. Bills favoritos por 9,5. É muito ponto, hein? A defesa dos Jets é muito boa. Então, de repente Jets mais 9,5. Pensando que eles vão perder, mas não de tanto. Pode ser uma boa jogada aqui. Mas o Buffalo Bills vence esse jogo. Agora, essa linha aqui acho que tá bem no que eu colocaria mesmo. 9,5, 10 pontos. New York Giants contra Philadelphia Eagles. Acho que vou fingir que esse jogo não vai acontecer e não vou assistir. Jogo em Nova York, vitória dos Giants pagando 3,30, dos Eagles 1,35, total 44 pontos. Eagles menos 7, tá andando na direção dos Giants a linha, o que é interessante. Se você tiver escutando, eu ia falar assistindo, estiver escutando e já tiver Eagles menos 6,5, eu pularia e pegaria, porque esse time dos Eagles é muito mais que um touchdown melhor do que o New York Giants. Denver Broncos contra Kansas City Chiefs. Meu Deus. Jogo em Denver. Vitória dos Broncos está pagando 4,0. Dos Chiefs 1,25. Total 41,5. Chiefs menos 8,5. Amo Chiefs menos 8,5. Acho que vai ter muita gente que
no começo da semana talvez exagere um pouco pela derrota do Chiefs contra o Cincinnati Bengals, mas esse time do Broncos é pavoroso. Acho que esse menos 8,5 aqui eu apostaria com tranquilidade. Provavelmente eu apostaria assim que acabar o podcast. Monday Night Football, não tem a linha do Sunday Night Football. Monday Night Football, Cardinals contra Patriots em Arizona. Vitória dos Cardinals 2,0, dos Patriots 1,83. Total 43,5. Patriots menos 1. Gosto de Patriots menos 1. Esse time dos Cardinals é uma baita de uma bagunça. Vamos encerrar agora a segunda parte do nosso podcast pós-rodada falando de futebol americano universitário. Foram definidas as semifinais do futebol americano universitário. O College Football Playoff, que cada vencedor dessas semifinais se enfrenta no dia 9 de janeiro na grande decisão que coroará o campeão universitário dos Estados Unidos. A Universidade de Geórgia terminou com a seed número 1, vai receber Ohio State. Na outra semifinal, a Universidade de Michigan, seed número 2, né, que terminou com o segundo lugar no ranking, vai receber TCU. Para quem não está muito familiarizado com o sistema do futebol americano universitário, e eu estou aqui com o João Eduardo Dutra, que é um dos caras que mais entendem de futebol americano universitário aqui no Brasil, não existe uma classificação objetiva, é um comitê que define esse ranking, né? De 1 ao 25, os 4 primeiros se classificam. Esse ranking vai mudando semana após semana. Nesse sábado foi a última... Não dá pra dizer que foi a última rodada, foi as finais de conferência do futebol americano universitário, né? Cada futebol americano universitário, a primeira divisão, tem suas conferências, né? Tem a Big 12, tem a Big 10, tem a SEC, tem a Pac-12 e tal. Cada uma tem o seu campeão e alguns times disputaram essas decisões. Alguns se ferraram porque foram para essa decisão e acabaram sendo derrotados e o comitê torceu um pouco o nariz. Mas, João, primeiramente, antes de entrar muito num caso específico, porque tem um grande caso que é de USC, que acabou ficando de fora, te surpreendeu essas 4 universidades? Não me surpreendeu, primeiramente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Mas não me surpreendeu. O comitê, ele é muito previsível, ele vai, desde o primeiro ranking dele, ele vai te dando o que ele gosta, o que ele não gosta. E no momento que ele ranqueia o Ohio State em quinto, com o USC precisando jogar a final de conferência, Michigan precisando jogar a final de conferência, TCU jogando a final de conferência, ele tá falando, é bom esses 3 times se resolverem. Porque se eles não se resolverem, a gente quer botar um desses outros times que não se classificou para a final de conferência, mas tem só uma vitória, ou só tem uma derrota, ou 2 derrotas. E foi isso que aconteceu. USC era o time mais frágil do top 4, né? Uhum. Georgia estava invicto, Michigan estava invicto e TCU estava invicto, e o USC não. Então, no momento que o USC perde a final de conferência, ele automaticamente vira um time de 2 derrotas que não é campeão de conferência. E isso é uma coisa que o comitê geralmente não bota nos playoffs. Então, entre Ohio State, que tem apenas uma derrota, também não foi campeão de conferência, e o USC, que agora tem 2 derrotas e não foi campeão de conferência, o comitê decide colocar o Ohio State dentro, porque durante todos os seus rankings, o Ohio State esteve na frente do USC. O Ohio State caiu atrás do USC quando perdeu o jogo para Michigan. E não se classificou no final de conferência. Ele falou, então tá, assim, você se classificou, a gente tá te dando o benefício da dúvida aqui. No momento que eles não confirmaram, ele volta pra trás. E é isso que o comitê gosta de fazer. TCU é outro time que perdeu a final de conferência, perdeu pra Kansas State, mas, como eu falei, estava invicto. Então ele é um time com uma derrota, classificado pra final de conferência, que acabou perdendo. Então, o comitê, ele sempre tenta achar, não é o melhor currículo, ele sempre tenta achar o menos pior. Georgia, eu ia entrar fácil. Michigan ganhou a final da Big Ten, entrou fácil. Os outros, ele teve que fazer um balanço. E o USC, de fato, era o time mais irregular desse top 5, né? Porque o USC tava dentro, né? E acho que é uma questão que concordo com você, né? E
parece ser bem objetivo, né, em termos de como o comitê vê essa questão de uma vitória, 2 vitórias, mas o que o torcedor de USC deve ficar irritado porque o Ohio State acaba ultrapassando ele sem jogar, porque o Ohio State perdeu para Michigan, não foi para a final da Big Ten. O USC não, o USC foi para a final da Big Ten e acabou sendo atropelado por Utah, né? E despencou no ranking, né? Foi do 4º para a 10ª colocação. Mas fica aquela sensação, né? Pô, o USC se ferrou porque teve uma final de conferência para jogar. O Ohio State não teve e acabou se dando bem, entre aspas, né? Chegou a ter uma corrente forte por Alabama, né? Fechando ali o top 4, mas aí você olha, Alabama tem 2 derrotas, o Ohio State tem uma. Acaba sendo não tão complicado, né? Não, nunca existiu um debate entre Ohio State e Alabama. Isso foi dito quando o comitê ranqueou Ohio State em 5º e Alabama em 6º. Os dois não jogando, não existiria como Alabama passar o Ohio State. O debate aconteceu quando o TCU perde também a final de conferência, né? Então, mas TCU ainda é um currículo mais forte que o USC. Não faria sentido dropar TCU para um time que tem 2 derrotas, como é a Alabama. Mas Alabama é um time que gosta de entrar nos playoffs assim, né? Então é sempre perigoso o comitê. E de novo, o College Football Playoff é um evento de muito marketing, um evento que vende. Uhum. E um Georgia e Ohio State é um baita jogo. Isso pesa também. Assim como talvez um Georgia e Alabama fosse. Pode ter pesado um pouco na decisão, mas de novo, seria muito descarado ele dropar a TCU para botar Alabama, nesse caso. Porque, de novo, são currículos que não seriam comparáveis, porque TCU seria um time com 1 derrota, não campeão de conferência. Alabama seria um time de 2 derrotas, não campeão de conferência. Já entraram um time de 2 derrotas, né? Já entraram, mas foram em anos bem piores. Uhum. Geralmente times de 2 derrotas, campeões de conferências, podem entrar. Pensando nessas 4 universidades que estão, né? Georgia número 1, Michigan número 2, TCU 3, Ohio State 4, né? Alguém que o olhar de alguém que não acompanha tão de perto, eu sei o que está acontecendo no futebol americano universitário, mas eu não, vou ser bem sincero, não tenho tempo para ficar assistindo aos jogos e tal. A sensação que dá é que Georgia tá bem acima dos demais, né? E é bizarro você pensar isso de um ano que eles perderam uma porrada de jogadores no draft, mas terminam a temporada regular invictos, ganham o SEC com facilidade. Você vê assim também? Você acha que é Georgia e depois as outras? Georgia conseguiu consertar um pouco das falhas do time campeão do ano passado, né? O time campeão foi um time campeão com uma defesa muito forte. Esse ano a defesa continua muito boa, tudo bem, perdeu um monte de gente pro draft, como você falou, mas é só um daqueles casos que Georgia, me perdoe se eu falar a quantidade errada, mas perdeu uns 4 ou 5 jogadores nas 2 primeiras rodadas do draft na defesa, e o melhor jogador continua em Georgia, tá? Que é o Jalen Carter, que vai ser uma escolha top 5, porque eu tô sendo gentil aqui pra não queimar minha língua no draft do ano que vem. Vai ter um debate, acho que vai ter um debate entre ele e o Will Anderson, né? O Will Anderson é uma posição um pouco mais premium, né? Porque é edge rusher, mas o Jalen Carter teve um 2022 bem acima do Will Anderson, né? Uhum. Mas, de novo, continua uma defesa forte e hoje o ataque ele funciona melhor. O Stetson Bennett, que é um quarterback já de 25 anos, consegue funcionar melhor nesse ataque. Hoje o ataque consegue ser uma arma para Georgia. Não é mais só aquele negócio, se não comprometer, a defesa vai dar conta do recado. Não, hoje a defesa dá conta do recado e o ataque vai e dropa 50 pontos em LSU na final da SEC. Eles têm aquele tight end também, né? Tem o Brock Bowers, tem o Arnold Washington, eu acho. Agora eu esqueci o primeiro nome dele. Mas, de novo, é um ataque que funciona bem com as características que Georgia gosta de jogo. Jogo terrestre, o Stetson Bennett tomando riscos, mas aqueles riscos moderados, não vai ter o Stetson Bennett parado lá no pocket, lançando 60, 65 vezes a bola por jogo, porque, de novo, eles sabem quando eles podem arriscar.
Então é o time mais balanceado desse College Football Playoff e concordo com você, é o favorito, sim. Até aqui no Bodog o site parece concordar comigo. Georgia, favorito, pagando 1,74 o título. Michigan, segundo, pagando 3,75. Ohio State, pagando 4,50. E TCU, pagando 17,0. E acho que mostram uma TCU bem abaixo, né? E TCU mesmo fez uma temporada que não encantou, né? Ganhou, teve a campanha invicta e tal, mas não saiu atropelando todo mundo, né? TCU é talvez um pouco facilitado pelo seu esquema de jogo, que é o Air Raid, em uma conferência bem fraca, bem mais fraca que as outras. Então, foi um ano bem atípico para o college football nesse sentido, porque, de novo, é normal você ter SEC e Big Ten no topo, mas geralmente você tem outros desafiantes. O Oregon do tempo do Chip Kelly, ou Clemson no tempo do Trevor Lawrence / Deshaun Watson. Esse ano não apareceu esse time. Em algum momento parecia que podia ser USC, mas, de novo, não foi. Então, o comitê se viu a ter que olhar currículos de conferências que não foram tão fortes. Por exemplo, a Big 12, que é a conferência de USC, é uma conferência que há muito tempo é dominada por Oklahoma, que foi muito mal esse ano, e por Texas, que não foi tão mal quanto Oklahoma, mas não se classificou para a final. Então, o TCU, que era o time mais sólido da conferência, acabou perdendo a final para Kansas State, mas, de novo, ele acaba entrando ali como o time que tem que entrar. Porque o College Football Playoff, do jeito que ele é feito, com 4 times, geralmente entra 1 ou 2 que são muito abaixo. Ano passado entrou Cincinnati, que é uma faculdade que não é a Power 5. Já teve anos que o Ohio State entrou, tendo um time bem ruim, perdeu de 0 para Clemson na semifinal. Então, Notre Dame perdeu para Alabama em 2020, com um time bem ruinzinho também. Então, para completar, eles precisam botar o melhor currículo. Então, se você parar para pensar, Alabama é um time melhor que TCU, eu acredito que sim. Eu acho que a Alabama dá mais jogo com o Michigan do que TCU. Mas não tem como. Você tem que ter um pouco de meritocracia, você tem que ter um pouco o que os times possam olhar. Então, eu concordo com o Bulldog nesse sentido. TCU é sim o time mais fraco, mas tem que ter esse time no College Football Playoff. Verdade, né? A gente falou de Georgia, acho que Jalen Carter é o grande prospecto, né? O pessoal ficar de olho em termos de draft, né? Claro que tem vários outros, mas acho que dá pra colocar ele como número 1. Ohio State, se destacaria o Marvin Harrison Jr.? O Marvin Harrison Jr. não pode sair nesse draft, né? Não pode? Então, é verdade. Quem que seria, então, o cara do draft pro pessoal ficar de olho? Quem é fã de NFL? CJ Stroud, né? Quarterback de Ohio State. Projetado para ser um dos primeiros quarterbacks a sair nesse draft. Eu acho que esse ano ele acabou perdendo um pouquinho a corrida pro Bryce Young. Tem gente que até bota o Will Levis na frente. Eu ainda considero ele ali top 2 junto com o Bryce Young. Mas nesse momento, acho que o Bryce Young tá um pouquinho na frente. E Michigan? Mas Michigan é um time mais... Como é que eu posso dizer? Menos estrelado. Você tem o J.J. McCarthy, que é o quarterback, mas ele vai ficar em Michigan, ele não pode sair esse ano. E ainda assim não é um quarterback pronto. É um quarterback que você tem os flashes dele e você fala assim, ok, vi seus flashes, vamos ver ano que vem agora. E teria o Blake Corum, que é o running back, mas que operou o joelho e não vai jogar as semifinais. Fora isso, o Michigan não aparece com muitos nomes. É mais um elenco mais encorpado. É um time que de novo, é um time mais time que os outros. Não tem tanto aquele fator estrela como o Ohio State, por exemplo, tem. Oi? E TCU? Alguém pra ficar de olho? TCU, o Quentin Johnston, wide receiver. Um ano de wide receiver que parecia que ia ser muito bom, mas o top 2
antes da temporada, Jackson Smith-Njigba, de Ohio State, e o Keishon Boutte de LSU não tiveram anos bons. Jackson Smith-Njigba jogou 2 jogos esse ano. O Keishon Boutte teve até um problema com o LSU, parecia que ele ia sair. E o Quentin Johnson teve uma temporada espetacular pro TCU e tá subindo muito nos boards. Ele é um cara que eu não ficaria surpreso de ser o primeiro wide receiver a sair no draft do ano que vem. Então, ele, nesse ataque de TCU, é o cara para ficar de olho. Então é isso, vamos ficar de olho nos jogos, né? As datas aqui das partidas, deixa eu pegar aqui. Schedule, deixa eu achar aqui que eu não estava aberto, mas eu mudei de... Tem aí? Dezembro, tudo. Você tem aí? Tem. Fala aí então, pessoal. Ano novo. O primeiro jogo é o Fiesta Bowl, só das semifinais, tá? Fiesta Bowl entre Michigan e TCU, que é 31 de dezembro. E depois, quando acabar esse jogo, de novo, dia 31 de dezembro, Georgia e Ohio State no Pitch Bowl. TCU e Michigan, 6 da tarde, horário de Brasília. Ohio State, Georgia, 10 da noite. A final tá marcada, não tem horário aqui marcado. Mas então é isso, João, valeu mesmo. E última coisa que eu te pergunto, sem clubismo, que eu sei que você torce pra Ohio State, mas seu palpite? Eu acho que Michigan passa de TCU. E eu acho que o Ohio State vai surpreender Georgia. Eu acho que, de novo, o Ohio State é o time mais estrelado desse college football. Teve problemas durante o ano de conjunto, muito por causa das lesões. Vamos ver se daqui até dia 31 de dezembro, talvez o Jackson Smith-Njigba, que era o melhor wide receiver desse draft, volte. O Travion Henderson, que correu muito bem com a bola no passado, volte. Então, esse time de Ohio State, completinho, dá jogo com o Georgia. Eu acho que ele pode surpreender sim. Então é isso, a gente vai ficar de olho aí nas semifinais do College Football aqui no podcast. Muito obrigado a todos que escutaram, muito obrigado a todos que escutaram a primeira parte também. O podcast chega ao fim, a gente volta na terça-feira à noite com podcast exclusivo para apoiadores, tem preview da próxima rodada da NFL na quarta-feira. Então até lá, tchau!